Olá, olá, vamos lá, dando continuidade aí. Agora nós vamos dar uma olhada sobre a prescrição da pretensão punitiva, superveniente e também intercorrente. Elas têm basicamente a mesma base, praticamente, tá bom? Conforme eu falei. Temos que levar em consideração aqui o artigo 110, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O requisito básico para essas duas modalidades de prescrição é que a acusação não pode ter recorrido, ela não recorreu, se deu por satisfeita a sentença. E também, ou ter recorrido e ter improvido o seu recurso. E também a outra situação básica, no que tange as duas modalidades, superveniente e retroativa, é que ela tem como base, para eu verificar lá na tabela do 109, parágrafo dos incisos que tem, na 109 do Código Penal, é que eu tenho como base, regula-se, né, pela pena aplicada, tá bom? A abstrata, que nós vimos lá, abstrata, é pela pena em abstrato, pena máxima em abstrato, em cada preceito secundário penal lá, tá bom? E considerando os aumentos, as qualificadoras, essas coisas todas. Aqui não, aqui regula-se pela pena aplicada. Vamos supor que foi aplicada em 1 ano, a pena aplicada em 1 ano, e eu tenho que tem prazo prescricional lá pelo artigo 109, levo para o artigo 109, inciso 5, né? Inciso 5, que prescreve em 4 anos. Então o que acontece? Na prescrição da pretensão punitiva superveniente, ela vai trabalhar para frente, superveniente, vai alcançar o lapso temporal para frente. Eu tenho como base a publicação da sentença, essa de 1 ano. Então, vou ter que considerar, a partir da publicação da sentença, a acusação não recorreu ou foi improvido o seu recurso. A partir dessa data da publicação da sentença, o Estado tem 4 anos para julgar, para proceder o meu recurso. Ele tem 4 anos para que exclusivamente, o recurso exclusivamente da defesa. Então ele tem 4 anos, conforme o exemplo que nós demos aqui, que a pena foi aplicada em 1 ano, prescreve em 4 anos. Então o Estado tem 4 anos para realizar, decidir da minha sentença, da minha apelação que eu fiz, como defesa. Se passou de 4 anos, o Estado não pode mais, um exemplo, passou de 4 anos, o Estado não pode mais ter a sua pretensão punitiva, não pode exercer sua pretensão punitiva, ela prescreveu, tá bom? O exemplo então que nós demos aqui, então por isso que é superveniente, ou seja, da data da publicação da sentença, eu pego a sentença condenatória, o que foi aplicado ao réu, eu levo para a tabela do artigo 109 e procuro os incisos lá. Se o Estado ainda não julgou a minha decisão, somente eu, como defesa, recorri, tá bom? Não julgou, estará extinta a punibilidade pela prescrição e na modalidade aqui superveniente. Conforme eu falei aqui, agora entrando na modalidade retroativa, ela agora vai retroagir, ela vem para trás. Se durante lá que foi dado a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, ali começou a contar o lapso prescricional a partir do recebimento da denúncia, artigo 117, inciso 1. A partir dali, se até a publicação da sentença, ter percorrido o lapso prescricional, publicou a sentença ali no nosso caso, no nosso exemplo, de 1 ano, e prescreve em 4. Se do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, no nosso exemplo, passaram-se mais de 4 anos, também estará extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, porque eu pego a data da publicação da sentença e retroajo, vou até encontrar o marco interruptivo, que o marco interruptivo mais próximo qual é? O recebimento da denúncia, tá bom? Então isso é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. É basicamente isso. O artigo que se baseia as duas prescrições é o artigo 110, parágrafo 1º. Ele lá fala o que tem que ser feito na situação. Tanto o parágrafo 1º do artigo 110 vai ter base para a prescrição da pretensão punitiva
superveniente, que vai da publicação da sentença até ela ser julgada, até ela ser decidida pelo tribunal, ou vai ser retroativa entre a publicação da sentença e o meu marco anterior, por isso que é retroagir, que é o marco interruptivo do recebimento da denúncia, tá bom? Ou da queixa, dependendo do crime lá. Se for privado ou de ação pública ali, que sabemos, incondicionada, condicionada à representação. Então, basicamente é isso aí. O que eu tenho, então, que levar em conta aqui? O trânsito julgado para a acusação, tá bom? É um dos requisitos, transitou julgado para a acusação. A acusação não pode mais recorrer pelo motivo que foi dada a oportunidade para a acusação recorrer, não recorreu. Então não terá mais reformatio impégios, ou impégios, né? É um latim gostoso aí de falar. E então, não tendo a reformatio impégios, a pena vai continuar sendo a mesma, somente a defesa recorreu. Então é basicamente isso aí, não tem que muito chamar elocumbrar essa situação. Temos uma consideração só a mais aqui, é que o lapso prescricional do artigo 109, no seu item lá, prescreve em 3 anos, crime de menos de 1 ano, né? Prescreve em 4 anos, de 1 ano, não excedendo a 2, aquela coisa toda. Esse tempo, esse lapso prescricional, ele será contado pela metade, conforme o artigo 115 do Código Penal, se na data do fato, o agente que cometeu o crime, ele tinha menor de 21 anos, ele tinha entre 18 e 21 anos, lógico, né, para ocorrer a imputabilidade dele. Esse lapso prescricional ocorre ali pela metade. E se na data da sentença o agente tenha mais de 70 anos, tenha 70 anos ou mais, né? Ou seja, maior de 70 anos, tá bom? É o artigo 115 aí, é essa situação. No que tange a prescrição da pretensão executória, qual é a base da pretensão, da prescrição ali? Prescrição da pretensão executória. A base é o artigo 110 caput, E ali leva-se em consideração a reincidência, coisa que a reincidência não é levada em consideração no que tange em toda a sua modalidade da prescrição da pretensão punitiva. Na executória é quando o Estado já condenou o acusado, condenou o réu, transitou em julgado tanto para a acusação como para a defesa, o trânsito em julgado, transitou em julgado a sentença condenatória tanto para a acusação como para a defesa, e o Estado agora tem que executar essa pena, tem que executar e fazer o agente cumprir a sua pena. Então é a chamada pretensão executória. Se ele não trouxer, se o acusado, por exemplo, acusado fugiu, ele fugiu, ele vai estar andando, vai estar correndo a prescrição executória, vai estar correndo a execução prescritória, que é o que fala lá no artigo 112, lá, que termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, ou seja, transitou em julgado para ambas as partes. O artigo 112 fala que no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia que transitar em julgado a sentença condenatória para acusação, ou que revoga a suspensão condicional ou livramento condicional, do dia que se interromper a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se pela pena. Então, ou seja, o Estado não fez com que a pessoa fosse presa ali, no caso, cumprisse a pena, então passa a correr a prescrição executória. Por isso que muitas vezes, né, alguns não querem cumprir a pena, foge e vê se entra naquele lapso prescricional da prescrição executória. Então, basicamente é isso aí. É só relembrar na hora, abrir o artigo, o código, a partir do artigo 107 até o 117, está bem mastigado, bem resolvido, exercitar. Para frente nós vamos trabalhar com
com a prescrição aí da questão mesmo que nós estamos trabalhando, que é a questão número 4 do exame número 8, fala sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nós vamos ver isso como exemplo. Então vamos acompanhar lá, acompanhe essas aulas, vamos chegar lá também juntos, né, nessa aula, de modo que possamos trabalhar a questão de número 4, tá bom? Fique conosco para os próximos encontros aí. Não largue. Aqui, ó, take my hand.